Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando do Boletim Focus, cuja pela terceira semana consecutiva aumenta as expectativas do IPCA para 2022. A expectativa agora está em 5,38% para o ano. A expectativa para a variação do PIB foi revisada para cima também, esperando um crescimento de 0,3% apenas. A expectativa para a Selic se manteve em 11,75% ao fim do ano. Para 2023, a expectativa do IPCA também foi reformulada para cima, agora aguardando 3,5% de inflação. A expectativa de crescimento do PIB para 2023 foi revisada para baixo, aguardando um crescimento de 1,55%. E a expectativa da Selic em 2023 se manteve em 8%. Agora vamos falar do cenário de empregos no Brasil. Em 2021 foram criados 2,7 milhões de vagas formais. Foram 20,6 milhões de contratações e 17,9 milhões de demissões. O resultado representa uma grande melhora na comparação com 2020, quando após a revisão, o dado informa um fechamento de 191.455 vagas formais. Os principais foram serviços e comércio, seguidos de indústria, construção e agropecuária. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793 em dezembro do ano passado, o que representa uma queda real, com os valores sendo corrigidos pelo INPC, de R$ 115,85 em relação a dezembro de 2020, que foi de R$ 1.909. Lembrando que os dados do CAGED, que são os que a gente está revisando, são dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, consideram os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui trabalhadores informais. Trago também dados do setor público, que tem superávit de 64,7 bilhões em 2021. Repare que na sexta passada a gente falou das contas da União, que teve um déficit de por volta de 35 bilhões, né? Mas a conta do setor público é um pouco diferente, eu vou explicar para vocês. Esse é o primeiro resultado positivo deste indicador, que reúne as contas da União, dos governos regionais, estados e municípios e das empresas estatais desde 2013. O resultado positivo da conta no ano passado se deveu a um forte superávit registrado pelos governos regionais. De acordo com o Banco Central, em 2021, estados e municípios tiveram um superávit de 97,7 bilhões de reais, as empresas estatais um superávit de 2,9 bilhões e a União, o governo federal, teve um déficit de 35,9 bilhões, que foi o dado que a gente tinha visto semana passada. Trago também uma informação da nossa bolsa, que vê um ingresso de 24,8 bilhões de reais de capital estrangeiro apenas em janeiro. O saldo é uma surpresa positiva, de acordo com os especialistas, para um 2022 que começou marcado por tensões políticas e aperto monetário global. Aperto monetário global não, né? A China está fazendo afrouxamento monetário, diminuiu as taxas de juros, né? E tanto a zona do euro quanto o Japão não estão modificando suas políticas, né? Então não estão fazendo aperto monetário. O estrangeiro decidiu investir, e bastante, na Bolsa Brasileira nesse início do ano. Só até o dia 26, dado mais recente divulgado pela B3, a entrada líquida de capital foi de 24,8 bilhões. Claro que isso é um dado interessante, mas é de se esperar que, se a bolsa está subindo consistentemente, como veio subindo nesse janeiro, que está entrando capital estrangeiro, né? Eles são uma boa parte, já mostrei isso aqui para vocês, eles são uma boa parte do capital negociado na B3. Mas vamos falar também da produção chinesa, que cai em janeiro, com demanda afetada pela Covid-19. O aumento dos custos das matérias-primas e a fraca demanda interna também corroeram as margens de lucro das empresas. O PMI oficial da indústria registrou 50,1 em janeiro, que teoricamente ainda é uma expansão, mas é o mínimo de expansão que se pode ter, né? Acima de 50 é considerado expansão. Ainda assim é uma desaceleração em relação a dezembro, que teve um índice de 50,3 pontos. E para finalizar o cenário internacional, trago informações do PIB da zona do euro, que desacelera no quarto trimestre, crescendo 5,2% em 2021. No quarto trimestre, a economia avançou apenas 0,3% e 0,4% no conjunto de países da União Europeia. O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no quarto trimestre de 2021 contra os 3 meses anteriores, mas ainda registrou uma forte expansão anual, uma vez que o bom desempenho de França e Itália compensaram um trimestre muito mais fraco na Alemanha. Olhando a variação do PIB da zona do euro trimestralmente, a gente vê que no primeiro trimestre de 2021 ainda tivemos um decrescimento, o segundo e o terceiro trimestres vieram muito fortes e o quarto trimestre veio com uma grande desaceleração, porém ainda positivo. Vamos agora ao cenário corporativo, começando com a Petrobras, que aprovou a venda de 22 concessões de campos de produção e de águas rasas na bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. O valor total da transação com a 3R Potiguar, uma empresa controlada pela 3R Petroleum, foi de 1,38 bilhões de dólares. De acordo com a estatal brasileira, 110 milhões de dólares serão pagos no ato da assinatura do contrato de compra e venda e 1,04 bilhões no fechamento da transação. Outros 235 milhões serão pagos em 4 parcelas anuais de 58,75 milhões de dólares a partir de março de 2024.
2024. Trago aqui também uma informação importantíssima sobre a Oi. A Anatel aprova a venda de ativos móveis da Oi para TIM, Claro e Vivo. O assunto se arrastava desde o final de 2020, quando as três operadoras ganharam direito sobre os ativos em um leilão. O conselheiro relator do caso, Emanuel Campelo, recomendou na sexta-feira passada a aprovação da operação, mas com ressalvas que já tinham sido apresentadas anteriormente na agência. Na sexta-feira, a análise foi adiada por pedido de vistas do conselheiro Vicente Aquino. Nessa segunda-feira, ele votou favoravelmente ao negócio, citando pequenas ressalvas às ponderações de Campelo, incluindo mecanismos que assegurem a continuidade de prestação de serviços à missão de pesquisa brasileira na Antártica. Os remédios recomendados pelo relator incluem a oferta de capacidade para operadoras móveis virtuais e plano de ocupação do espectro transferido da Oi. Além disso, também sugeriu exclusão de cláusulas de fidelidade no caso de migração dos usuários, que não deverá ser automática. Mas é importante a gente saber que a Anatel de fato aprovou essa venda, falta só agora a aprovação do CAD. Trago também informação da Americanas Amer3, cujo conselho de administração aprovou a distribuição aos acionistas de um JCP no valor bruto total de R$ 550.635.973,09, que representa nesse momento um valor bruto de 62 centavos por ação ordinária. Ela também divulgou a aprovação de um programa de recompra de até 17,5 milhões de ações. Segundo a gigante do varejo, o plano será válido até o dia 21 de julho de 2023. Já a rede de shoppings Iguatemi teve êxito no quarto trimestre de 2021, com um registro de 4,7 bilhões de reais em vendas totais. O número é 11,8% acima do esperado. Os números da empresa demonstram uma boa recuperação perante a crise sanitária que assolou o setor de shopping centers. O IGTI também destacou o crescimento de 28% em aluguéis em lojas, porém a inadimplência no período da pandemia ainda é um obstáculo. Tem também informação da Energisa, que comunicou que Alson, uma controlada da empresa, celebrou o contrato com a Vision para a geração fotovoltaica em Minas Gerais. Com a efetivação da operação por meio da Alsol, o grupo Energisa passará a ser responsável pela operação de até 41 unidades de geração distribuída por fonte solar. E para finalizar as notícias, trago aqui um novo BDR de ETF que vai ser disponível na Bolsa Brasileira. Aliás, já está a partir de hoje. Esse é um BDR que investe em energia limpa. Ele terá o código BQCL39 e ele vai comprar o índice QCLN. Aí eu trago aqui da MarketWatch as principais compositoras desse índice. Em primeiro lugar, a gente vai ter a Tesla. A gente vai ter em segundo lugar, ainda com uma posição bem grande, de 8,26%, a Enphase Energy. A Enphase, eu sou muito fã dessa empresa. Sinceramente, eu sou muito bullish nessa empresa. Eu acho ela uma empresa muito incrível, com muito potencial. Temos também a NIO, que é mais em linha com a Tesla, né, fabricante de carros. Temos a Xpeng, SolarEdge, First Solar, NextEra Energy. E se você quiser parar para ler as outras, fique à vontade que elas estão aqui. E vamos agora direto para os destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Azul subindo 7,99%, seguida de Banco Pan 7,58%, Gol 7,52%, CVC 5,93%, Localweb 5,66% e Natura 5,58%. Entre as quedas, o primeiro lugar fica com a Vale, caindo 3,33%, seguida de JBS com uma queda de 2,69%, CSN Mineração 2,38%, BRF cai 2,28%, a Dexco cai 1,77% e a Petrobras 1,73%. Importante a gente ressaltar que Vale, Petrobras, até JBS, mas a Vale e a Petrobras são as principais posições do Ibovespa. Elas têm uma representatividade muito grande no índice. Quando a gente olha para o mapa da S&P 500, o dia foi lindo, né? Todos os setores majoritariamente verdes. Olhando o fechamento do Ibovespa, a gente subiu 0,21%, apesar das principais posições terem caído bastante, né? A gente veio aqui nessa Fibonacci, conseguimos ficar acima dela por um período, mas terminamos abaixo. Ainda assim, não fomos recusados, né? E se a gente olhar para outros índices brasileiros, como o índice de dividendos, tivemos uma subida de 1,14%. Se olharmos para o índice ESG, subimos 1,45%. Então, um dia bem forte para o Ibovespa. O IFIX também deu uma subida de 0,25%, se colocando aqui um pouco abaixo da sua média móvel de 20 dias. Vamos ver se a gente vai conseguir romper ela e seguir para cima. De qualquer maneira, a gente ainda fez uma baixa superior à anterior. Então, ainda estamos com uma estrutura de alta aqui. O S&P 500 teve uma subida fortíssima de 1,89%, se colocando muito acima da sua média móvel de 200 dias. A Nasdaq subiu mais ainda, 3,29%, mas ainda não conseguiu recuperar sua média móvel de 200 dias. O dólar teve um dia lindo, de queda de 1,17%. O dólar se encontra agora a R$ 5,30, um
ponto até interessante pra gente começar a dolarizar a carteira, considerando também que o S&P deu uma caída recente, né? Eu começo a pensar que estamos em um bom momento para aumentar a dolarização da carteira, se isso for parte da sua estratégia. Nas criptomoedas, mais um dia de alta de 1,25%, então mais um dia de alta humilde, né? O que tem de positivo pra gente ver é que há alguns dias já a gente vem vendo grandes linhas para baixo, né? Indicando força compradora aqui embaixo. Porém, a gente não chegou nem na média móvel de 20 dias, pode ser muito facilmente que a gente seja rejeitado assim que chegar aqui, então ainda é um período de precaução, porém, como já falei antes, ainda é um bom momento para aumentar sua exposição em Bitcoin também. Os destaques do dia nas criptomoedas vão para Solana subindo 5,95% e a Luna que caiu bastante ontem e hoje está subindo 8,98%. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!